duas coisas preciosíssimas. Para você não esquecer, repita comigo: palavras e tempo. Palavras são extremamente poderosas, é o nosso assunto de domingo à noite, a partir do domingo que vem. As palavras que você usa com alguém e para alguém tem uma força gigantesca, mas existe algo embutido nas palavras que consegue ser ainda mais poderoso, que é a maneira como você fala. O tom da sua voz faz diferença. Eu me lembro, já que a gente vai usar aqui um vídeo de dois irmãos, eu me lembro que no meu relacionamento com meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos. O Alexandre, que é pastor lá em Piedade, o Marcelo, irmão do meio. E eu, claro, né, com mais proximidade do Marcelo, a gente sempre brincou muito, a gente sempre brigou muito, né? Irmãos têm isso. E a gente ainda assim tinha um relacionamento muito legal de amizade, mas de vez em quando a gente magoava um ao outro de alguma maneira. E eu uma vez me tornei um pouco crítico de como eu me sentia magoado e por quê. Porque era muito difícil meu irmão me magoar, muito difícil. Eu não sei se eu mesmo não deixava, ou se era algo que, sei lá, naturalmente ele era uma pessoa que não fazia isso. Ele realmente, ele é essa pessoa muito, muito cuidadosa em não magoar. Mas eu me lembro direitinho uma vez que eu fiz uma brincadeira com ele, e a maneira como ele respondeu foi com uma ironia. Ele deu uma risadinha para mim, tipo assim: deixa de ser chato, né? Deixa de ser mané, me deixa em paz. Ele devia estar chateado. E quando ele falou aquilo, eu percebi meu coração sendo marcado, tipo assim: caramba, o jeito, não foi o que ele falou, foi o jeito que ele fez isso que mexeu comigo. E isso acontece o tempo todo, com todo mundo, com casais, com pais e filhos. Você nem percebe mais o jeito que você falou, o jeito que você tratou, comunicou e comunica com muita força uma dessas duas coisas: aceitação ou rejeição. Pode tocar aí. Primeiro pedaço. Tchan, 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 tchan. Eu tenho certeza que é pra mim. E você, Ricardo? Pra mim. Primeiro pedaço. O primeiro Nossa, pedaço. Primeiro pedaço. Vai para. Nossa. Muito bem, Rian. Primeiro pedaço. Vai para uma pessoa muito legal, muito querida, que é Mamãe. Antônio! Que foi, amor? Ficou emocionado, Rian. Que foi, amor? Amor, olha pra mim. A mamãe também tá chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Ai, ele te ama, amiguito. Quando eu vi esse vídeo, eu falei: é isso aí. Eu acredito que ele exemplifica uma das maiores forças, uma das coisas mais poderosas que nós carregamos dentro de nós. E claro que você conseguiu traduzir o sentimento dessa criança. A reação dela de chorar foi porque ela foi impulsionada por um sentimento do inesperado. Ela não sabia que o primeiro pedaço ia ser dela. Ela não estava pensando: eu estou esperando, é meu. Mas ela foi surpreendida com um gesto de aceitação e de profunda aceitação. Porque é só bolo, né, para mim e para você. Mas não é. É um irmão comunicando ao outro: você é muito importante para mim. E mesmo que quando a mãe pergunta o que foi, essa criança nunca vai conseguir dizer, nunca vai conseguir traduzir, nunca vai conseguir colocar em palavras, mas algo muito forte está marcado para sempre dentro dela. E eu acredito de todo o meu coração que você não lembra de muita coisa que seus pais fizeram, mas você não consegue esquecer de algumas coisas que eles fizeram. Você não lembra, até quando seu pai fala: filho, presta atenção que eu vou te falar, você não pode nunca esquecer, você esqueceu. Mas tem certas coisas que eles fizeram, numa dessas duas forças gigantescas, que comunicaram aceitação. E alguma delas você não lembra, mas você sabe, há uma marca dentro de você. Mas outras você não consegue esquecer frequentemente. Você sabe por que a gente lembra tanto de coisas que
comunicaram rejeição? Porque o inimigo, nosso inimigo, o diabo, ele trabalha com uma força gigantesca, com um empenho imenso para que você não se esqueça dos momentos de rejeição. Deixa eu falar um minuto para você que é pai. Especialmente você que é pai. É impressionante. E eu vou falar isso nas próximas semanas. Se palavras têm peso, palavras de um pai, de uma mãe também, mas especialmente de um pai, tem um peso 30 vezes mais pesado. O que foi que a gente ouviu algum tempo atrás? Eu falei, gente, uma pessoa falar isso para outra é uma coisa, um pai falar isso para um filho é extremamente maior, extremamente mais pesado. Nossos maiores arrependimentos como pais, nossos maiores arrependimentos como pai ou como mãe, não tem nada a ver com as regras que você estabeleceu, com a disciplina que você estabeleceu, com a dificuldade que você teve de educar. Nossos maiores arrependimentos como pais vão ser as palavras que nós queríamos muito que nunca tivessem saído da nossa boca. Que o tempo vai passar, a gente vai pensar, por que eu deixei aquelas palavras saírem e depois que saem não tem como voltar. Esses são os meus maiores arrependimentos como pai e como marido. Algum tempo atrás eu falei para a Rafa, olha, eu falei uma coisa para você agora que eu sei que eu te magoei e eu não tenho como voltar essas palavras. Eu só quero que você saiba que elas não são verdade para mim. Eu não acredito nisso que eu falei por causa de um sentimento. Mas não importa, você pode justificar de tudo quanto é jeito, né? Se eu trouxer uma faca aqui e acertar o seu braço, começar a arrancar, meu irmão, desculpa, foi sem querer, eu não queria, não era a minha intenção, eu vou guardar a faca, eu nunca mais faço. Ainda assim o corte está lá, e vai demorar às vezes um pouquinho para cicatrizar. É mais ou menos assim que as palavras funcionam. E deixa eu te falar, quando você lembra de palavras que você nunca queria ter dito, especialmente aos filhos, ao marido, à esposa, elas podem até ser verdade. Isso aqui é sensacional. Nós muitas vezes dizemos, mas eu estou certo. Está mesmo. Mas é verdade. É assim. Mas nunca deveria ter sido verbalizado. A Bíblia diz que quando Jesus vem, João escreve a respeito dele, que ele veio cheio de graça e de verdade. E a graça era o filtro pelo qual passava essa verdade. Pode ser a verdade que foi. Eu acredito que tudo que você falar deve ser verdade, mas nem toda verdade deve ser falada. E Jesus, ele é o melhor exemplo para mim e para você. Porque com a desculpa de ser verdade, de ser certo, muitas vezes nós afastamos as pessoas que nós mais amamos. Não era o que a gente queria fazer, não era mesmo. E a força dessas duas palavras, aceitação e rejeição, elas estão marcando a sua vida para sempre, se você permitir, se você deixar. Existem coisas que foram feitas a você, com você, por você, que formaram um pouquinho de quem você é. E mais uma vez, o diabo vai fazer de tudo para você não esquecer coisas que marcaram a sua vida negativamente. Eu acredito que os maiores esforços do nosso inimigo é esse, fazer você não sair dessas memórias, dessas lembranças, dos seus próprios erros que você cometeu, mas principalmente dos erros que cometeram contra você. E se você for mergulhar nisso de verdade para ser liberto e para ser curado, você vai descobrir uma coisa: nós mesmos arrumamos as nossas justificativas. Eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, mas tudo bem, eu entendo. Eles também não tiveram uma criação muito boa, o que eles tinham para me dar? É verdade. Mas isso não muda o fato de que a marca está aí. Não muda o fato de que a dor continua aí. E você precisa dizer: Senhor, eu creio no teu poder para restaurar minha vida completamente. E tudo que aconteceu de mal na minha vida até hoje, por causa da cruz de Cristo, fica para trás. Eu escrevo uma história completamente diferente.
E eu decido que eu não vou reproduzir na minha vida, na vida da minha família, não vou reproduzir na vida dos meus filhos o que eu recebi de ruim, mas eu vou entender que se eu posso edificar, se eu posso construir, se eu posso produzir algo bom na vida dos meus filhos, eu vou comunicar a aceitação. Como é que você pode praticar o que eu estou te falando hoje? Como é que você pode ser intencional? Eu só vou falar praticamente mais isso e a gente vai cantar mais uma canção com o Galbo, eu vou orar por você e a gente vai embora. Nessa igreja a gente tem um olhar muito, muito cuidadoso para a família. A gente acredita que se a gente tiver famílias bem saudáveis, a igreja vai bem aberta. Então, claro que esse é o nosso foco. Então, como é que você comunica? E não tenha dúvida, para comunicar rejeição, você não precisa se esforçar muito. É muito fácil. Nós fazemos isso sem muito esforço. Mas para comunicar aceitação, você vai ter que ser intencional, você vai ter que tomar uma decisão e você tem que descobrir se você quer fazer isso. No caso dos seus filhos, quem é que tem filho? Levanta sua mão bem alta. Você não faz ideia. Hoje de manhã a gente apresentou um bebê aqui, e a gente sempre ora pelos pais, dizendo: Senhor, derrama uma unção sobre esses pais, porque eles são as pessoas mais importantes na vida dos seus filhos. Tem culto de apresentação de crianças que são 10 casais aqui com filhos. E a gente ora por cada um e repete essas palavras. Eu acredito que os pais não fazem ideia da importância que eles têm, da grandeza que eles são na vida dos seus filhos. Não fazem ideia. Então, se você vai comunicar aceitação, descubra, preste atenção nessa frase, descubra o que os seus filhos precisam ouvir. E descubra o que eles jamais devem ouvir de você. Pense no que você pode depositar para sempre dentro deles. Que não seja, por favor, apenas palavras de disciplina e correção. Você já parou para se perguntar se quando você chega em casa, ou quando seus filhos chegam em casa da escola, o que eles já sabem que vão ouvir de você? Eles já presumem. Quando meu pai, quando minha mãe fala comigo, eu já sei. Eu vou ser cobrado de alguma coisa. Eu vou ser chamado a atenção por causa de algo. Ou então ele vai começar me dando bom dia, me dando beijinho, e imediatamente vai começar a cobrar. E você não faz ideia. Nem eles, porque está bem escondido dentro deles, mas algo está sendo comunicado. O quanto você aceita ou o quanto você rejeita. Palavras de aprovação, de encorajamento, afirmação positiva, ou seja, palavras que traduzem aceitação. E quando você descobrir quais palavras que os seus filhos precisam ouvir, ouça, decida dizer essas palavras 10 vezes mais do que vocês acham que eles precisam ouvir. 10 vezes mais. Funciona com o marido e com a esposa do mesmo jeito. Porque esposas estão comunicando o tempo todo aceitação ou rejeição na vida dos seus maridos, e eles fingem que não estão nem aí, mas está marcando a vida deles. Maridos estão o tempo todo comunicando aceitação e rejeição na vida das suas esposas, e muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Eles podem estar se afastando e sem perceber. Lembra que eu falei no início para você? O que pode mudar tudo isso? É você saber que em Cristo você já foi aceito por Deus, que você já faz parte da família de Deus, que você não precisa temer, e você pode reproduzir e ser alguém que deixa fluir esse amor que veio sobre a sua vida. Quem recebe isso aqui hoje, diga amém. Pense um pouquinho só nas pessoas que você mais ama, nas pessoas que você mais se importa. As pessoas que nós mais amamos, mais nos importamos, são aquelas que nós temos o maior potencial de ferir, de magoar e de rejeitar. E você não faz isso porque você quer, eu quero ferir, eu quero magoar, eu quero rejeitar. Não, nós fazemos isso porque não somos atentos e não somos intencionais no nosso relacionamento. Você recebeu as duas coisas. E você não tem controle em relação a isso. Você não tem o menor controle do que as pessoas depositaram na sua vida. Mas você tem controle sobre como você vai reagir a isso e como você vai reproduzir na vida de outros.
Isso é importante para você hoje? Amém? Então, mais uma vez, só tem um exercício para essa semana, só um dever de casa. Não vai cair na prova, mas você só tem... Aliás, talvez caia em alguma prova. Agora o vento veio, ó. Vento do Espírito. Olha aí. Presta atenção. Pense. Nosso exercício essa semana não é você fazer alguma coisa. Eu acho que vai ser difícil você não fazer alguma coisa. Essa é chuva. É chuva. Olha aí. Só isso, vai mandar mais? Não, tá bom. Antes de você ir para casa, preste atenção. Agora você vai ter que esperar um pouco mais. Eu acho que vai ser difícil você pensar nisso e não fazer alguma coisa, mas eu queria te desafiar a fazer só uma coisa. Só essa semana. Se você não é um cristão e está me ouvindo pela internet ou está aqui hoje, você está liberado do exercício, porque eu acho que se você fizer vai ser muito bom para você e para sua família. Mas nós que somos cristãos, nós não temos opção, não. Jesus nos convida, se nós vamos chamá-lo de Senhor, Ele fala, o meu mandamento é um só, assim como eu amei você, que você ame os outros. E se tem alguém que soube trabalhar muito bem aceitação e rejeição, é o nosso Senhor. Foi rejeitado? Mais do que alguém pode imaginar. Rejeitou alguém? Absolutamente ninguém. Ah, pastor, mas é Jesus. É verdade. Mas ele falou que o mesmo Espírito que estava nele, que o ressuscitou dentre os mortos, mora dentro de você. Mesmo poder. Você também foi feito à imagem e semelhança de Deus. No dia que você teve o encontro com Jesus, a Bíblia diz que você se tornou filho de Deus. Então eu e você somos convidados. E eu sei que não é fácil. Especialmente se você só recebeu rejeição. Especialmente se você só recebeu palavras duras. Antes da gente orar, essa semana eu tive um bate-papo com meu pai, muito bom. E ele contou alguns episódios que eu não conhecia ainda da história dele. E sempre que ele conta eu fico impressionado. Porque o meu pai perdeu o pai dele. O pai dele morreu quando ele tinha 15 anos. 14, 15 anos. Então ele tem alguma memória do pai dele, mas não muita. Mas ele lembra, né? Na adolescência, como é que o pai era. E ele já falou isso outras vezes, como é que o pai era uma pessoa dura, difícil, não tinha carinho, não fazia nada com os filhos, só era bronca. Ele falava que as palavras do pai dele eram tão fortes, tão fortes, tão fortes. E meu pai não teria medo de dizer para você aqui, que ele preferia aquela hora que o pai matasse ele do que ele tivesse que ouvir aquilo. Olha a força, olha o peso das palavras de um pai. E eu olhei bem nos olhos do meu pai e falei, pai, você escolheu fazer diferente. E nós três, os seus 3 filhos, estava só eu e ele, mas eu mencionei meus irmãos também, não podemos de jeito nenhum reclamar. Porque pelo que você tinha recebido, você podia ter feito tão diferente, você podia ter pelo menos espelhado um pouquinho o que você recebeu, mas você escolheu fazer diferente. E a minha admiração, que já era gigante, triplicou. E eu acredito de todo o meu coração que é uma decisão que eu e você tomamos. Eu e você podemos tomar. Eu não posso me esconder atrás dessa desculpa e dizer, eu sou assim porque me fizeram assim. Não, você nasceu de novo, você está em Cristo. Você é uma nova criatura. E Ele mora dentro de você. E você pode ser um agente dele aqui nessa terra. Eu oro para que essa semana seja maravilhosa na sua vida. E especialmente que você seja muito feliz em ser intencional, em comunicar aceitação na vida das pessoas que mais amam você. Você não faz ideia do que uma pessoa que se sente aceita é capaz de fazer. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo precisa, especialmente aqueles que estão mais perto de nós. Quando alguém fala, André, gostei muito da sua mensagem, você me abençoou demais, aquilo me faz um bem tão grande. Mas quando a minha esposa fala isso para mim, ou quando os meus filhos falam isso para mim, eu vou na lua. Eu falo, é só isso que eu quero saber. Porque se tem, né, uma palavra que tem um peso gigantesco na minha vida, são deles. Sem diminuir a sua, eu adoro quando você elogia, claro. Eu também gosto de fazer isso. Mas não tem comparação. Faz sentido o que eu estou falando? Não funciona assim na nossa vida?
Então seja intencional, seja um agente desse amor de Deus tão grande. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, não precisa ficar de pé não. Pai, muito obrigado. Obrigado porque em Cristo nós já fomos aceitos. E o Senhor olha para nós e através de Jesus diz: você é um filho amado, você é uma filha amada. Não tenha dúvida disso. Não existe mais nada que Deus precisa fazer para revelar isso na nossa vida. Mas existe um inimigo que vai fazer o tempo todo, tudo que ele puder, para que você se esqueça disso. E se lembre apenas das coisas ruins que aconteceram. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pelos homens que estão aqui, estão nessa noite tomando uma decisão muito pequena, mas muito simples e ao mesmo tempo tão profunda. Eu vou pensar mais a respeito disso. Eu vou ser mais intencional. Eu preciso corrigir algumas coisas que eu falo. Eu oro pelos pais que estão aqui, pelos homens que estão ouvindo e lembrando. Eu preciso fazer um ajuste. Pelas mães que estão aqui, que estão ouvindo e pensando: é verdade, eu acho que sem perceber eu estou comunicando rejeição. E talvez durante essa semana ainda vão se ver repetindo os mesmos erros, mas pelo menos vão pensar: eu preciso corrigir, eu preciso ajustar, eu preciso mudar. Eu acho que se isso acontecer já vai ser tão grande, porque a gente esquece o tempo todo. Mas se o Senhor nos ajudar, e essa minha oração hoje nos lembra, Senhor, nos mostra quem que nós estamos afastando de nós, porque nós temos que estar certos, porque nós queremos dizer uma verdade, porque nós queremos fazer o nosso papel, e quem nós estamos afastando de nós. Porque depois que uma briga termina, alguém pode ter ganhado a briga, mas ninguém de verdade ganhou nada. O relacionamento está sendo perdido. Então, Senhor, nós nos rendemos a Ti. E nós vamos abandonar esse sentimento de estar certo, que gera contenda, e nos render à Tua vontade, e fazer o que Jesus faria. Jesus não veio para mostrar que estava certo, Ele veio para construir relacionamento, para trazer pessoas para perto, para atrair para o Pai. E nós queremos imitá-lo nos nossos relacionamentos. Assim como meu pai, nós vimos aqui naquele vídeo uma criança chorando porque algo mexeu o coração dela. Nós sejamos, meu Pai, com um gesto pequeno, de dar o primeiro pedaço, de abrir a porta para alguém, de elogiar, de falar: você é importante demais para mim, de falar com detalhes algo que alguém faz para mim e é tão grande, é tão importante. Com nossas palavras, com o nosso tempo, comunicar aceitação, porque nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode ficar de pé nesse momento. Antes de você voltar para casa, eu queria convidar você a cantar mais uma canção com o ministério, e convidar você mais uma vez a pensar nisso e fazer disso um exercício durante essa semana. Pessoas que você ama muito, Deus quer que você traga para mais perto de você, que você seja usado por Deus para abençoar. Quantos receberam aqui hoje, digo amém. Amém. Deus abençoe. Você pode dar a Ele uma grande salva de palmas? Ele é bom.